sou Ana Clara Brunelli, sou docente da Unesp de São José do Rio Preto e eu vou apresentar a comunicação, frases aforizadas em figurinhas de WhatsApp em caso de subversão da enunciação aforizante. Nesse momento eu vou tirar minha imagem, só com a apresentação, um instantinho, e vamos lá. Bom, eu queria também agradecer aos organizadores do evento e também aos organizadores do simpósio Fórmulas, Estereótipos e Aforizações, que são o professor Márcio Gatti e a professora Luciana Salgado. Queria agradecer a eles pela oportunidade de diálogo. Bom, o meu objetivo nessa comunicação é analisar algumas frases aforizadas, que também são conhecidas como frases sem texto, que circulam como memes e que veiculam um conteúdo pessimista. Elas circulam especialmente no formato de figurinhas do aplicativo para celular, WhatsApp, mas também em outras redes sociais, como é o caso do Facebook, sempre na quantidade de memes, né? E, no caso do WhatsApp, então, que elas circulam como figurinhas, né? São memes que acabaram se transformando em figurinhas. Essas frases têm certas particularidades que fogem do padrão típico da modalidade de enunciação a qual pertencem, isto é, a enunciação aforizante, conforme as reflexões de Menguenot sobre as frases sem texto, o que nos leva a refletir, então, sobre seu status enunciativo. Bom, aqui eu apresento alguns exemplos desses casos, né? A luta é grande, mas a derrota é certa. Vocês podem ter já encontrado frases desse tipo, né? Tanto no WhatsApp quanto em outras redes sociais. E se a gente procurar também no Google, a gente vai encontrar esses memes ali também. Bom, então aqui eu tenho mais exemplos. Desistir é para os fracos, ideal é nem tentar. O anterior eu passei um pouco mais rapidamente, desculpem, que é se fizer algo mal feito, faça você mesmo. Bom, falar um pouquinho sobre o aparato teórico-metodológico do trabalho, né? Então, estou me baseando especialmente nos trabalhos de Menguenot sobre as frases sem texto, e é no interior dessa reflexão que ele diferencia a enunciação textualizante da enunciação aforizante, e também vou dialogar com o Furtado, 2018. Nesse trabalho, a partir do conceito de modernidade líquida de Bauman, a autora caracteriza a circulação dos memes nas redes sociais como um fenômeno daquilo que ela chama de fluidez discursiva. Eu vou voltar a isso mais ao final da minha apresentação. Falar um pouquinho sobre as frases sem texto, conforme Menguenot, né? Ele vai propor a reflexão sobre o tema, né? Iniciando essa reflexão, na verdade, diferenciando os gêneros de discurso que são construídos por textos, né? Ou seja, por frases interligadas segundo regras específicas que vão formar um todo consistente, né? Daqueles outros gêneros que não são constituídos por textos, né? Então, são gêneros que se valem de frases sem texto. Exemplo desse segundo caso, né, desse segundo conjunto de gêneros que não são constituídos por textos propriamente ditos, são os gêneros do tipo provérbios, ditados populares, frases feitas, slogans, máximas, citações célebres e também as frases dos memes. Ainda sobre esse tema, né, a partir então da diferença que existem entre esses dois conjuntos de gêneros, os que são constituídos por textos e os que são constituídos por frases sem texto, o autor propõe que se diferenciem dois tipos de enunciação, a enunciação textualizante e a aforizante. Então, mais exatamente, segundo o autor, as frases sem textos desfrutam de um status pragmático especial, que é relativo, então, a esse regime de enunciação que ele chama de aforizante, porque elas se apresentam, essencialmente, como uma forma de dizer puro, né, no qual não há espaço para aquelas particularidades e especificidades que caracterizam a outra enunciação, a enunciação textualizante, que seria, por assim dizer, mais ordinária. Algumas características da enunciação aforizante, né? Eu vou citar algumas um pouco mais rapidamente, que é para dar tempo de apresentar os dados, né? A análise dos dados. Então, primeiro, é a ausência de posições correlativas para os protagonistas do discurso. Então, aqui é apenas uma instância enunciativa que se dirige a uma espécie de auditório universal, que, por sua vez, não se reduz a um enunciatário específico. Seria, assim, nos termos de Terre-Humann, né? Um auditório universal. Em vez de protagonistas, então, colocados no mesmo plano, o foco é essencialmente o enunciador,
que é aprendido em sua totalidade, isto é, sem ruptura entre a instância discursiva e a instância tomada fora da enunciação. Então, o foco é o enunciador, o próprio indivíduo que se exprime, sem intervenção de qualquer papel discursivo em particular, que é aquilo que vai caracterizar justamente os gêneros da enunciação textualizante. Outra coisa, o pensamento do enunciador é expresso sem o auxílio dos tradicionais jogos de linguagem. Esse pensamento não é uma argumentação, nem uma resposta, nem uma narração, é apenas uma tese, né, uma afirmação soberana, uma verdade. Outra característica dessa enunciação é o fato de que não há espaço nela para os fenômenos de heterogeneidade enunciativa, que são comuns e muito frequentes, inclusive na enunciação, né, especialmente na enunciação textualizante. Aí a gente pode ter, por exemplo, diferentes modos enunciativos, diferentes planos, diferentes figuras do enunciador, mas nada disso encontra espaço na enunciação aforizante. Essa enunciação tem a pretensão de ser uma espécie de fala que estaria sempre disponível, que estaria atualizando aquilo que seria, de fato, digno de memorização. Na verdade, isso é um efeito, né, conforme o autor esclarece, desse tipo de enunciação, que se pretende como parte de uma repetição que é, na verdade, inovada justamente por ela mesma, né, pela sua própria ocorrência. E a questão do sentido também, que é bastante importante, Menguenot, né, observa que a descontextualização das frases em texto é acompanhada por uma opacificação do seu sentido, que exige um trabalho interpretativo. Então, o enunciatário é levado a atribuir para essas frases um sentido que vai além do sentido imediato mais óbvio dessas frases, né? Mas, exatamente, segundo o autor, essa interpretação assume uma forma geral que poderia ser assim traduzida, né? Dizendo X, o enunciador implica Y, onde Y é o enunciado genérico de valor de onde. Esse tipo de interpretação, né, esse trabalho de interpretação, pode ser mais complexo, mas isso vai depender também do tipo de discurso. Né? Então, no caso do discurso literário, do discurso filosófico, por exemplo, né, essa leitura não é assim tão óbvia, né? Vai depender, então, do tipo de discurso. No caso do discurso de humor, dos discursos mais assim, ordinários, por assim dizer, né, é mais fácil chegar a essa leitura. Outra coisa bastante importante é a questão do enunciador, que ele é chamado por Menguenot de aforizador. Né? Então, trata-se de um sujeito de enunciação que coincide com o sujeito no sentido jurídico e moral, pois ele se coloca como alguém que afirma valores e princípios perante o mundo, perante aquele auditório universal, né? Que não é, então, os indivíduos empíricos, que seriam seus enunciatários mais imediatos. Ele assume um ethos bem específico, um ethos solene, né, daquele que está no alto, do indivíduo em contato com uma fonte transcendente. Né? Vejam que esse aforizador, ele enuncia alguma coisa que prescinde de negociação, que é o caso das verdades soberanas das teses. Né? E aí eu começo já a entrar na análise e observando que muitos desses memes são oriundos do Facebook, ou até do Instagram também, né? E nessas redes sociais, o engenheiro de computação Júlio Peixoto, ele tem, respectivamente, uma página e um perfil que tem o mesmo título, que se chama Coach de Fracassos. E é nessa página e nesse perfil que ele vai divulgar esses memes, muitos dos quais eu estou trabalhando aqui. E nesses memes ele promove um discurso que satiriza muito claramente o discurso otimista e objetivo dos discursos de aconselhamento contemporâneos, que são típicos da pós-modernidade, como é o caso do discurso de autoajuda e o próprio discurso dos coaches, né? Daí a ideia do coach de fracassos. Esses discursos satirizados, que eu estou aqui reunindo sob o rótulo de discursos motivacionais, eles dizem respeito a um conjunto de orientações, né, de receitas, de direcionamentos, que não promovem nenhum tipo de reflexão, porque eles não discutem as causas dos eventuais problemas das pessoas, o sofrimento das pessoas. Eles se limitam a oferecer receitas rápidas, soluções, né? Um discurso bastante objetivo que se pretende, assim, como uma espécie de solução maravilhosa para todos os tipos de problemas que a gente pode encontrar atualmente. Esses discursos motivacionais circulam em vários lugares, especialmente nas redes sociais. E também circulam nessas redes por meio de frases sem texto, né? De frases aforizadas, tá? E nesse caso, então, a gente percebe, nessas frases sem textos dos discursos motivacionais, esse ethos mais solene que caracteriza mesmo a enunciação aforizante. Né? E essas frases têm essa marca de ter um valor injuntivo, às vezes subentendido, às vezes esse valor não está explícito. Às vezes as frases aparecem com
por meio de emprego de um imperativo, por exemplo, né? Então, aí o valor injuntivo é explícito, mas, às vezes, esse valor tem que ser inferido. Tá? Então, essas teses dos discursos motivacionais, como eu estava dizendo, né, elas são apresentadas por meio de uma frase explicitamente imperativa, por exemplo, nunca desista dos seus sonhos, ou por meio de uma frase sem texto com valor injuntivo a ser inferido. Né? Então, o exemplo seria: forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, e que corresponderia, né, se a gente fosse parafrasear, explicitando o seu valor injuntivo, nós teríamos alguma coisa do tipo: nunca desista dos seus sonhos, mesmo que surjam dificuldades, que você, então, possa ser feliz, para se dar bem na vida, para alcançar sucesso profissional ou atingir qualquer objetivo que você queira atingir. Né? Então, vejam, já as frases sem texto dos memes, que eu estou analisando, né, elas têm um perfil diferente. Né? Bom, começo de conversa. Então, elas estabelecem uma relação claramente intertextual com essas frases dos discursos motivacionais. E essas, por sua vez, correspondem a frases feitas, né, a ditos populares, às vezes a provérbios, né, que também, por sua vez, são frases sem texto. Olha só como tudo isso acaba se encontrando, né, e que vão circulando nas mais diversas redes sociais, em sites de internet, né, e outros suportes também. A gente encontra essas frases motivacionais, otimistas, né, de um discurso mais otimista, por exemplo, em jornais, em revistas, em camisetas, nos bonés, às vezes até nas paredes das cidades, né, nos muros e paredes das cidades, nos quadros, enfim, elas circulam por meio dos mais diversos suportes. E até nas conversas cotidianas também, nos conselhos que a gente passa para as pessoas, nos cartões de felicitação, enfim, né, circulam de modo bastante abundante. Né? Então, uma frase como "a luta é grande, mas o fracasso é certo", que é uma frase de um dos memes, né, que serviu como cópia do trabalho, ela se constrói a partir de uma relação intertextual, né, com uma frase motivacional do tipo: "a luta é grande, mas a vitória é certa". E isso acontece com todas as outras frases que eu estou analisando. Né? Então, mais um exemplo: desistir é para os fracos, o ideal é nem tentar, que é uma frase de meme. E ela vem, né, ela estabelece uma relação intertextual, né, com uma outra frase que seria: desistir é para os fracos, persistir é para os fortes. Nesse último caso, a gente tem aí, né, então, o discurso motivacional, da autoajuda, enfim, o discurso dos coaches também, né, essas frases otimistas estão muito evidentes no discurso dos coaches. Bom, nessa relação intertextual, as frases em análise, essas frases sem texto dos memes, elas emergem, ora a partir de alguma substituição lexical, então desaparece o substantivo e aparece outro no seu lugar, ou mesmo um adjetivo, enfim, né? Ou também por meio do emprego da negação, né? Então, a gente teria uma negação polêmica nos termos de Ducrot. De modo geral, trata-se sempre de veicular um discurso pessimista que contradiz claramente os objetivos e conteúdo dos discursos motivacionais, fazendo emergir aí um tom sarcástico de zombaria. Esse discurso pessimista não tem nenhum propósito sério, a ideia é só zombar de um outro discurso que é próprio do discurso de humor. Né? Então, aqui eu me apoio em Quociente 2018, né, sobre o discurso de humor, trabalho no qual o autor vai dizer: olha, o humor não tem mesmo nenhum propósito moralizante. Né? Bom, considerando então que as frases sem texto, em análise, se distanciam muito das frases sem texto que são prototípicas, a proposta é tomá-las como um caso de subversão do regime enunciativo. E com essa proposta, estamos atualizando de uma certa forma a reflexão que Menguenot desenvolve sobre os modos a partir dos quais um discurso pode se apoiar em outro. Então, um discurso pode adotar outro como modelo, seja para seguir a sua orientação, ou mesmo para desqualificá-la. Né? Então, a gente tem casos de captação ou de subversão. Mas o autor vai dizer que esses fenômenos operam apenas sobre dois planos: o do gênero do discurso ou o do texto reconhecido. Né? A nossa proposta vai no sentido de ampliar a compreensão e abrangência do fenômeno da subversão, incluindo, então, os casos de subversão da modalidade enunciativa como outra possibilidade de subversão também. Né? No caso, então, a gente teria subversão da enunciação aforizante. Desse modo, estariam sujeitas a essa classificação todas as frases sem texto que circulam, né? Todas as frases sem texto que questionam ou ridicularizam de alguma forma a sabedoria popular, de provérbios, de frases sem feita, desses discursos cristalizados, motivacionais, enfim. Né? Então, a gente teria muitos outros casos para tratar, não vai dar tempo. Enfim, então, as frases dos memes rompem com os aspectos marcantes das frases sem textos canônicas, porque
esses aspectos são mesmo constitutivos do status especial de que as frases aforizadas desfrutam, tal como é o caso do tom e do propósito das frases sem texto. Então, nas frases canônicas, a gente tem uma tese ou uma verdade soberana ligada ao propósito de apresentar uma norma de conduta, que se faz por meio de um tom solene, adequado e necessário para o aforizador, né, para aquele que se coloca acima das enunciações ordinárias, enunciando uma verdade. Nada disso diz respeito às frases dos memes. Né? Nas frases dos memes, há sempre uma transformação substancial do texto ou do discurso de origem, que confere a essas frases um tom de zombaria, ou seja, o discurso realista e pessimista que elas promovem está apenas a serviço de propósitos humorísticos, sem nenhuma finalidade moralizante, nem didática, nenhum propósito sério. Né? Então, a nossa conclusão é que essas frases promovem, né, um tipo de conteúdo que contraria o discurso motivacional, aliás, desculpa, né? Essas frases não estão promovendo um discurso concorrente ao discurso motivacional, portanto, um discurso que iria contrariar esse discurso para promover um outro, né? Então, não se trata exatamente de subverter um conteúdo a fim de promover ou de afirmar um outro discurso, que seria rival ou concorrente, mas trata-se essencialmente de questionar a lógica que sustenta esse tipo de enunciação, o que é feito, olha só, a partir da própria subversão das características básicas dessa enunciação, subvertendo o tom, subvertendo o propósito sério dessa enunciação. Então, dito em outras palavras, né, dito de outra forma, nossa conclusão é de que as frases em análise são, na verdade, casos de frases sem texto às avessas, em que se põe em questão o próprio status diferencial da enunciação aforizante. Mais exatamente, do nosso ponto de vista, nessas frases temos uma enunciação textualizante que encena uma suposta aforização, que, por ser as avessas, não é uma aforização plena, misturando, desse modo, os limites entre as duas modalidades enunciativas. Por fim, gostaria de registrar, então, que nossos resultados dialogam com a reflexão desenvolvida por Furtado a respeito do caráter carnavalizante dos memes, e, segundo como a autora observa, né, os memes desestabilizam os discursos oficiais, os discursos que estão em alta na mídia, promovendo uma visão que vai ridicularizá-los e contradizer, né, o conteúdo desses discursos por meio do cômico, né, da comicidade. Esses memes também são casos de um fenômeno que caracteriza as redes sociais e que a autora, Furtado, ainda 2008, intitula de liquidez discursiva, a partir do conceito de modernidade líquida, conforme estabelecido por Bauman em 2001. Né? Então, a partir dessa metáfora da liquidez discursiva, a autora caracteriza tanto a fluidez discursiva das redes, onde os discursos avançam, né, rompem o tempo, se transformam rapidamente, e quanto às relações dialógicas dos discursos, que são comuns, né, são constitutivas de todos os discursos, mas nas redes elas se tornam ainda mais intensas e ainda mais evidentes. Era isso, agradeço a todos pela atenção, estou à disposição dos questionamentos, né, e aberta para o debate acadêmico. Muito obrigada.